Oi, pessoal, tudo bem? Que bom que estamos todos juntinhos e juntinhas aqui no YouTube. Você sabe que toda segunda e quarta-feira tem vídeo novo. Segunda-feira é o vídeo da live, então a gente faz a live à 1 hora da tarde em todas as redes sociais e de quarta-feira tem o vídeo gravado, esse aqui que eu tô fazendo, falando com você. E o nosso conteúdo aqui sempre é focado em ajudar empresas a crescerem, ensinando o que tem de melhor de metodologia, de tecnologia, trazendo um pouco da nossa experiência prática, daquilo que a gente tem aplicado com consistência em inúmeras empresas no Brasil e inclusive fora do Brasil, conquistando resultados de fato exponenciais e de muito crescimento. É essa a nossa proposta aqui na Vendas Exponenciais, é o que eu me dedico a estudar para compartilhar com você e com o nosso time que apoia tantos clientes aqui em projetos de consultoria, treinamentos, inclusive montando EADs, né, todo o sistema de ensino à distância para tantas empresas aí nas suas universidades corporativas. E eu vou falar hoje para você de algumas ferramentas que não são de vendas, mas que trazem muito resultado quando a gente aplica na área de negócios. São ferramentas clássicas de outras áreas, mas que são fundamentais para que realmente você consiga resultado, para que você tenha um impacto crescente aí na aceleração das suas vendas. E fica comigo que você vai ver que elas são muito simples de serem usadas, mas que fazem toda a diferença no resultado. Como você sabe que eu tenho um compromisso muito forte com o seu tempo e com o meu tempo e que eu não vou ficar segurando você aqui muito só para ganhar minutos de exibição na rede social, eu vou direto ao ponto daquilo que eu tenho visto como um grande problema numa série de empresas que a gente enxerga, né? Que é o primeiro deles, falta de meta. Então, gente, eu vou falar para vocês nesse vídeo de algumas coisas extremamente simples, mas que você vai ver que fazem a diferença. Meta, planejamento e indicador. Meta, se a gente não sabe o que a gente precisa construir, para onde a gente vai, nada que você faça vai dar o resultado certo. Então, imagine que você tem tradicionalmente crescido 10% ao ano. Se você não tem uma meta mais agressiva de crescer 20%, 25% ao ano, você não precisa sofisticar. Você pode continuar fazendo o que você sempre fez. Agora, possivelmente, com um resultado desse, a sua empresa não estará onde ela sempre esteve. Ela estará pior do que a concorrência, porque a concorrência está se mexendo. Está fazendo planejamento, usando tecnologia, metodologia, contratando consultorias, investindo em treinamento, e a gente não quer que a sua empresa fique para trás. Então, é muito importante que você tenha a meta. Tá em dúvida se a meta está bem feita? Dá uma olhada aqui no canal. Tem vídeos falando sobre como construir metas. Tem um e-book meu falando sobre como construir metas, várias metodologias para você calcular as metas da sua empresa. Tá com mais dúvida ainda? Chama a gente conversa e te mostra mais ou menos o que você precisa fazer para ter um norte realmente daquilo que você deve construir na sua empresa, não só porque você quer, mas o que de fato vai ajudar o seu negócio, a sua empresa, a sua organização a ter mais força no mercado, a ter uma presença que seja mais forte, para que ela fique realmente mais robusta em relação à concorrência, sendo menos frágil, sendo antifrágil, como a gente gosta de falar no mundo dos negócios. Então, eu falei para você da importância das metas. Agora, o outro ponto é a questão do planejamento. Não adianta querer construir resultados sem planejamento. E o planejamento é tudo. É saber como você vai desdobrar essa meta para toda a parte estratégica, para o nível tático e para o nível operacional. Como você vai acompanhar isso? Que recursos você vai precisar? Quando você vai fazer as ações? Vocês sabem que a gente aqui na Vendas Exponenciais gosta muito de usar para desenhar o objetivo e as metas, os resultados chaves, aquela metodologia de OKRs, Objetivos e Resultados Chaves. E aí você pode construir usando essa estrutura, você acha aí no Miro, aqui em vários outros vídeos, eu falando um pouquinho da metodologia, como você pode fazer para aplicar, inclusive na live da semana passada, de segunda-feira da semana passada, a gente falou bastante sobre o OKR também. Então, começa lá montando seu objetivo, seus resultados chaves. Aí você tem que fazer o planejamento, porque para você conseguir realizar, alcançar essa meta, esse resultado-chave, você vai precisar de um conjunto de ações, você vai precisar criar estratégias e planos de ação. E como que você pode fazer isso? Inclusive usando
um recurso super tradicional, que é aquela planilha 5W2H, em que a gente coloca o que precisa ser feito, por que aquilo precisa ser feito, porque realmente vamos ver se aquilo vai mexer o ponteiro e vai entregar o resultado que é necessário. Quem que vai fazer, que recurso que é necessário, quando precisa ficar pronto, onde vai ser. Porque quando a gente monta uma planilhona dessa, a gente começa a identificar se a gente tem todos os recursos para fazer aquilo, se as pessoas que estão sendo envolvidas sabem, estão preparadas para fazer, quando de fato vai ficar pronto, será que realmente essa ação é necessária? Como que a gente vai medir que evidências eu tenho de que aquela ação foi cumprida? Por que eu estou falando que evidências eu tenho? Eu adoro essa palavra evidência. Toda vez que a gente faz um trabalho de consultoria, a gente usa muito. Porque algumas vezes, quando a gente fala sobre a jornada de marketing, sobre a jornada de vendas, a jornada do sucesso do cliente e do pós-vendas, o realizado ou não realizado, em alguns momentos pode ficar um pouco subjetivo. Alguém pode falar para mim, não, mas eu fiz essa ação. E eu posso falar, mas eu não acho que essa ação está completa, porque ela não vai entregar o resultado que é necessário. E aí, o que a gente faz? A gente cria evidências, o que vai evidenciar que aquela ação está completa e foi feita do jeito adequado para dar o resultado. Então, tudo isso precisa ter na sua planilha. E aí tem gente que fala assim, mas eu preciso vender rápido, eu não tenho tempo para ficar fazendo planejamento e planilha. E eu vou afirmar para você, desse jeito você vai vender rápido e vai vender ruim, vai vender errado, porque talvez você deixe de perceber pontos muito importantes. Por que eu tô falando isso? Eu já cansei de ver vendas mal feitas, aquelas vendas que foram feitas para o público errado, aquele público que não vai ficar fidelizado, que não vai ver o valor que precisaria ser visto na sua solução. Vendas que vão custar caro porque você gastou muito para adquirir aquele lead, aquele interessado, e essa empresa, essa pessoa não vai ficar na sua esteira, não vai comprar as próximas soluções, não vai ficar fidelizada. Então, o planejamento é fundamental. Usa um tempinho para fazer o planejamento, fazer a sua planilha 5W2H. Você vai começar a ver coisas que você não via na sua máquina de vendas, nos seus motores de crescimento. E é esse um papel super importante que a gente tem na consultoria. É observar alguns pontos que os clientes não estão conseguindo observar. Inclusive, no meu trabalho como conselheira, dentro de conselhos consultivos de empresas, essa é uma das nossas principais funções. Identificar o que os sócios da empresa muitas vezes não estão vendo, enxergar lá na frente tendências, o que está acontecendo nos cenários, no contexto, no mercado, trazer isso para os sócios da empresa de uma forma acelerada e orientar em relação ao plano estratégico que pode ser feito para que a empresa tenha um crescimento maior, ok? Então, eu falei para você de algumas ferramentas que são de administração, a gente aprende na cadeira de administração, mas tem tudo a ver com vendas e são fundamentais para o resultado, como construir as metas, ter o seu grande objetivo, essas metas, e ter um planejamento para que você consiga ter os 3 níveis, a parte da estratégia, a parte tática e a parte operacional. Assim você tem uma grande ideia da estratégia, mas você também tem o plano de ação e como você vai acompanhar. Fechando, o item que não pode faltar, que são os indicadores. Os indicadores são aquelas bandeiras que a gente vai ter no meio do caminho que vão mostrar se a gente está na direção certa, se a gente está percorrendo o caminho certo. Desse jeito, você vai entender se aquela energia que você está colocando no projeto, naquela estratégia, naquele plano de ação, realmente está entregando o crescimento que você precisa. Indicadores não podem ser inúmeros. Tem muita organização que tem indicador demais e acaba colocando tanta energia, verificando esses indicadores, trazendo esses números, que não presta atenção no que realmente é relevante quando a gente fala sobre estratégia de negócios. Então, use os principais indicadores para você acompanhar, número de leads, propostas enviadas, valor das vendas, negócios perdidos, motivos de perdas, principais fontes de aquisição de clientes, principais fontes de geração de lead, qual o CAC, o custo de aquisição de cliente, qual que é a LTV, né? Então, cada cliente que você traz, quanto tempo ele fica na sua empresa e quanto ele deixa em dinheiro na sua empresa, para que você veja se a relação está boa. Se o seu churn está alto ou está baixo, que é a saída de clientes. Tem alguns indicadores que são clássicos e muito importantes, além do faturamento e do lucro. E às vezes tem gente que me ouve falando, fala, mas Mônica, faturamento e lucro é óbvio. Não é óbvio. Tem empresa que não sabe o lucro que tem em cada produto,
que não sabe qual é a margem de cada solução que está no mercado. Pior ainda, não sabe qual é a margem e também deixa os vendedores, o time comercial, muito à vontade para conceder descontos, parcelamentos. E aí a gente vai identificar, mergulhando um pouquinho nessas empresas, que às vezes uma determinada solução tinha lá uma margem de 20% e a equipe de vendas tinha autonomia para aplicar até 25% de desconto e ainda parcelar em 3, 4 vezes ou receber dali 120 dias. Ou seja, aquela solução daquele modelo de oferta estava deficitária, não trazia dinheiro para a empresa, usava toda a energia do time, usava recurso de marketing, recurso de vendas e não deixava dinheiro no caixa. Então, tudo isso precisa ser visto. Vocês estão vendo que eu estou falando de vendas, mas na verdade de administração e finanças aqui com vocês, porque essas áreas todas se relacionam. Tá chegando no fim desse vídeo e queria deixar uma dica final. Eu acabei de falar, essas áreas todas se relacionam. Muitas vezes, quando a gente começa a mergulhar dentro de uma empresa aqui, a gente identifica a existência de silos, de departamentos separados, das pessoas não se conversarem tanto e pior que isso, do cliente não ter uma experiência fluida por todas as áreas. A partir do momento que ele foi impactado pelo marketing, a experiência de vendas deveria estar alinhada. Quando ele entra, ele converteu, virou um cliente, a experiência de pós-venda, de sucesso do cliente precisa estar alinhada com isso. O financeiro, quando entra em contato, precisa estar alinhado. A experiência do cliente precisa ser igual no contato com qualquer área. Quando ele recebe a solução, quando ele paga pela solução, quando ele precisa usar o suporte, quando ele falou com vendas, quando ele passou pelo marketing, tudo que toca o cliente, tudo que a empresa faz e que chega até o cliente por meio dos pontos de contato, precisa estar dentro de uma matriz, de um posicionamento de marca, de um jeito de atender um cliente e de oferecer uma experiência do negócio para o cliente. A gente tem falado muito no mercado sobre o business experience, que ele extrapola o customer experience, que é a experiência do cliente, mas como a experiência do negócio inteiro para o cliente. Então, fecha esse vídeo aqui, deixando esses insights para você que tem a ver com administração, finanças, várias áreas da empresa, várias metodologias, ferramentas que você pode usar que não são de vendas, mas que com certeza vão te ajudar a ganhar o jogo das vendas. Então fecha esse vídeo desejando vendas exponenciais para você, falando que toda segunda e quinta tem vídeo aqui no canal. Segunda-feira tem a nossa live 1 da tarde, o vídeo fica aqui também. Quarta-feira tem vídeo novo para você. Boas vendas!